Olá, nós estamos aqui para mais um Minutos do Acolhedor, do Projeto Acolher Perdas e Luto. Então, hoje é um minuto muito especial, porque eu estou aqui com Luiz Carlos Giannini. Ele é também do Projeto Acolher Perdas e Luto, ele é um acolhedor, e ele vai contar um pouco para a gente da sua experiência, da sua jornada, porque nós nos encontramos no Outubro Rosa, e dentro do Outubro Rosa nós queremos trazer vários exemplos de pessoas que vivenciaram a partida do seu ente querido com o câncer. Olá, Luiz, como vai você? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Participar dessa live, desse momento tão grandioso do Outubro Rosa, né? Vamos falar um pouquinho da minha jornada. Vamos falar um pouquinho da sua jornada, né? O Luiz é de São Paulo, o seu ente querido que partiu foi sua esposa querida, Magali, onde eles ficaram casados por 30 anos, tiveram frutos lindos, né? Bruno e Giovana, e depois, um tempo depois, chegou Caio, seu netinho, e a sua esposa Magali passou por um câncer num tumor cerebral, que foi descoberto em 2009, e aí Luiz vai contar um pouco para a gente dessa trajetória. Luiz, como foi esse primeiro momento, né, onde Magali se viu, você também, a sua família, esse impacto da descoberta do câncer? Conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência para Magali e para vocês todos. Então, em 2009, né? No começo de 2009, a minha esposa passou mal, né? Tinha muita tontura. Ela fez uma tomografia e nessa tomografia ela viu que ela estava com um tumor no cérebro e que era para ir imediatamente para o hospital para passar para o neuro. Nós fomos para o hospital. Ela foi internada, depois de 3 dias ela fez uma cirurgia, né? Ela fez uma cirurgia para tirar esse tumor no cérebro. A cirurgia correu tudo bem a princípio, né? O médico falou que tinha tirado todo o tumor, mas infelizmente, né? O médico veio depois da biópsia que naquele momento esse tumor ainda não tinha cura, né? É um momento que não tinha cura mas ela ia passar por um processo de radioterapia, de quimioterapia, para dar uma qualidade de vida para ela durante esse processo do tumor que ela tinha, né? No primeiro momento, o médico veio falar comigo, a gente fica sem chão, né? Vem aquele processo, você fica sem chão, não sabe o que fazer, né? O médico ele não conversou com ela, veio conversar comigo primeiramente comigo, né? E aí eu conversei com os meus filhos da situação da mãe, né, da minha esposa Magali. E aí começou um processo de a gente estar buscando o tratamento, né, para minha esposa Magali, da químio, da rádio, e também trazer um pouco de conforto para ela, né, todo esse processo que ela estava passando. No começo também ela ficou assustada, né, lógico, né, porque sim, ela sabia que era um tumor grave, ela sabia, tumor grave, mas sim, ela ficou com medo, ficou, mas ela tinha uma força muito grande, né? Porque ela enfrentou esse processo da doença dela, sim, muita coragem, eu diria, né? Ela passou cada fase da químio, da rádio, a radioterapia. Eu sou de Santo André, aqui da cidade de São Paulo, e a rádio era feita em São Paulo, Hospital de Cidade Portuguesa, era todos os dias, e eu trabalho de madrugada, então eu saía do meu trabalho, passava em casa, nós íamos direto para o hospital para fazer a rádio. E depois da rádio, a gente passava para tomar. Ela adorava café. Minha esposa sempre adorou café, né? Sempre, a vida inteira, sempre adorou café. E nós passávamos para tomar um café com pão de queijo, né? O meu era com leite, né? O dela era puro. E
E ali a gente ia... Então, na realidade, como eu já sabia que o tumor não tinha cura, então eu comecei a falar assim, lógico, eu fiquei também sem chão com medo, lógico, sabia como lidar, mas eu resolvi aproveitar esses momentos, eu acho que são momentos mágicos, né? Um cafezinho que a gente faz assim diariamente, né? Mas naquele momento, não, naquele momento era uma coisa muito mágica, era um momento nosso, né? Era eu e minha esposa, né? Era nós dois juntos, eu diria até assim, se namorando, até diria assim dizer, né? Se namorando novamente, né? Era o nosso momento, era o nosso café. Também na quinta-feira tinha uma feira perto do hospital. Nessa quinta-feira nós passamos para comer um pastel, né? De carne, né? Ela gostava de palmito, cara. Eu lembro que teve uma vez que teve uma chuva torrencial, né? Estava com guarda-chuva, paramos para comer o pastel. Lógico que saímos todos molhados, né? Com certeza, né? Mas foram esses momentos, né? Que foram nos dando esse bálsamo, né? Para lidar com esse processo, né? Então, esse processo de lidar com o cuidar, né? Eu ao lado dela e ela passando por esse processo. E ela está passando pelo processo da química, que cai todo o cabelo, né? Da rádio, né? Todo esse processo. No primeiro momento, lógico, né? No primeiro momento foi um pouquinho mais desafiador. Ela fez, foram 3 meses, né? De rádio e químio, né? E graças a Deus, a rádio e a químio fez o efeito necessário, segundo os médicos, né? Então, ela conseguiu ter uma vida normal, né? Apesar da doença. Ela conseguiu fazer o que ela tinha que fazer. Ela gostava muito de fazer trabalhos voluntários. Sempre ela fazia tricô, crochê. Então, ela fazia roupinha para nenê, né? Então, ela tinha um trabalho voluntário que era para chama Mão de Luz, né? Que atende pessoas gestantes carentes aqui de Santo André, né? Pessoas carentes, né? De tudo, né? Então ela fazia roupinha para doar para as crianças que nasciam, né? E só que ela teve assim nesse processo aí ela teve uma percepção assim, apesar de a gente não conversar muito, né, da doença, né? Mas ela tinha a percepção que era grave e uma intuição dela. Ela sempre uma vez ela falou para mim que ela não ia ver o neto nascer, né? Então ela deixou uma caixa guardada, né? Um enxoval do neto, né? Ou é rosa e azul, né? Se for menina tem rosa, se for menino tem o azul, né? Porque o Caio nasceu em 2019, o neto dela, né? 2019. Ela veio a falecer em 2012. O meu neto nasceu em 2019. A caixa ficou guardada, né? Eu entreguei para minha filha quando o Caio nasceu, né? Então foi essa trajetória dela e foi muito assim de muita luta, muita coragem. Ela chegou a ficar um momento desanimada, sim, chegou, né? Mas ela tinha uma força muito grande de viver, né? Tanto é que ela comentou com a nossa vizinha, a dona Guiamar, né? Porque nessa época ela se aposentou, geralmente ela levantava um pouquinho mais tarde, né? E a janela era de frente com a casa da dona Guiamar, né? No nosso quarto. Ela começou a abrir mais cedo. E a dona Guiomar perguntou para ela, Margarida, você está acordando mais cedo? Ela falou para a dona Guiomar, eu estou aproveitando os momentos que me restam de vida. Eu quero viver intensamente. Que bacana. Né? Que oportunidade que ela deu a ela mesma, entendendo, né, com uma resiliência que os momentos atuais era tudo que ela tinha, né? Porque, na verdade, é tudo que nós temos também, os momentos atuais. E a gente mergulhar neles, né? Porque, às vezes, nesse processo atual, eu acho que as pessoas vivem muita ansiedade do futuro, né? A preocupação, né? Os medos, e muitas vezes nós perdemos a perspectiva do presente. Então, às vezes, quando a pessoa está vivendo um tipo de desafio desse, que se tem, vamos dizer, um prenúncio de uma possibilidade de ir embora, né? Que a gente pode ir embora hoje, amanhã, mais tarde, mas a gente não sente esse prenúncio. Mas, às vezes, com uma doença, a pessoa
pessoa sente, ela talvez tenha uma grande oportunidade de viver aquele presente, né? Essa vida rica em pequenos detalhes, porque um café mágico, um pastel mágico, né? São momentos inesquecíveis para a sua lembrança e para dela, né? Então, eu acho que é fabuloso essa experiência, né? Que se as pessoas que estiverem nos assistindo puderem estar passando por essa experiência, né? Que elas possam sentir essa experiência de Magali, que teve com o Luiz, mas com essa visão da importância do hoje, né? E quando quando vocês passaram por isso, vocês tiveram todo esse tratamento, eu entendi, né, de químio, de rádio, mas vocês também optaram por outros tratamentos que não fosse apenas esses medicamentosos? Ela buscou algum outro tratamento que não fosse assim tradicional? Sim, sim, ela buscou, né? A Magali, ela fazia um trabalho voluntário numa casa espírita aqui em Santo André, né? E, então, dentro da crença dela, que todos nós temos a nossa crença, e precisamos respeitar a crença do outro, né? Dentro da crença dela, ela buscou os tratamentos que a doutrina oferecia, né? Então, ela foi atrás de tratamentos integrativos, né? Que nós temos o tratamento tradicional da medicina, mas nós temos os tratamentos integrativos, né? Então, ela foi atrás de outras formas de auxiliar para que ele passasse por esse processo da doença dela, né? E nisso, isso ajudou muito, porque ela se apegou muito, né? Lógico, cada um tem a sua visão, né? Mas ela se apegou muito a Deus. Dentro da crença dela, ela buscou um Deus, né? Um pai de amor, né? Lógico que teve momentos que ela estava desanimada, teve medo. Lógico, teve momentos que a gente conversava, né? E ela falava que ela ia embora, e que ela tinha medo. E eu falei para ela, ó, se eu pudesse, eu queria estar no seu lugar, queria ir por você, né? Eu queria ir por você. A gente chegou a conversar isso, né? Olha, se eu pudesse, eu ia por você, Que né? bonito. Mas assim, mas ela buscou, sim, ela buscou tratamentos integrativos, né? Justamente para ajudar a passar por esse processo, né? Todo o tratamento dela, tanto é que o tratamento, a químio e a rádio, lógico, tem todas as reações, né? Mas correu tudo bem. Ela conseguiu lidar bem com aquelas ânsias de vômito, aquele processo de cair cabelo. Ela mandou fazer uma peruca, sabe? Ela fez uma peruca, colocava a peruca dela, né? Para fazer as coisinhas que ela tinha que fazer, né? Então, assim, ela conseguiu, assim, lidar bem, lógico, né, dentro do quadro dela, lógico, medo, teve um momento que ela estava desanimada, teve, mas ela conseguia se levantar e seguir. E isso é bonito, né? Porque faz com que a pessoa passe pela sua experiência, mas aproveitando, né? Porque às vezes, quando a gente tem dificuldade de aproveitar, a gente vai ter dificuldade de passar por aqueles dias, né? Percebendo que ela poderia aproveitar os filhos, né? Para aproveitar você, aproveitar o trabalho voluntário, todas essas coisas ela se beneficiou nesses 3 anos e meio, foi muito importante. E eu achei muito importante você dividir sobre esses tratamentos, porque eu acho que, além de seguir toda essa parte medicamentosa, que faz parte, é importante que a gente vá buscar, que pode ser na religião, que pode ser algum tipo de... Tem gente que gosta de reiki, tem gente que gosta de fazer cirurgias espirituais, tem gente que gosta de tomar passe, tem gente que gosta de fazer, né, o Ho'oponopono, não importa, aquilo que a pessoa sente que vai fazer bem-estar para ela, né? E eu acho que se ligar à visão espiritual, a gente poder abranger um pouco mais, isso também facilita a jornada, né, Luiz? Agora, Luiz, conta para mim como é que... E você, assim, como é que você viveu? Porque você viveu um luto antecipatório por 3 anos e meio. Como é que você viveu durante e talvez depois, né, de 2012, quando ela chegou a partir? Então, né, no começo, sim, né, todo esse processo, né, de estar cuidando dela, né? Então, depois que ela partiu, na idade tudo foi
nesses 3 anos e meio, né, tudo era, acho que era uma despedida, né? A gente nós íamos para São Roque para almoçar em São Roque, né? Quando o tumor voltou, né, mas aí já na fase final, né, do tumor dela, depois que ela partiu, aí sim, eu fiquei totalmente sem chão, né? Totalmente sem chão, porque na realidade sim, porque existia coisas que ela fazia dela, tinha coisas que eu fazia minha e tinha coisas que nós compartilhávamos junto, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho a Giovana, né? E o Bruno. Na época, a Giovana estava com 26 anos, alguma coisa, o Bruno com 20, né? Na época, né? Minha esposa partiu. Então, aí vem para você toda uma responsabilidade de como é que você vai cuidar dos filhos, né? Minha preocupação era cuidar da Giovana e do Bruno, principalmente do Bruno, porque o Bruno ele tinha uma ligação muito forte com a mãe, né? Porque eles iam almoçar junto, iam no cinema junto, estavam sempre juntos, porque eu trabalhava, né? Então eu tinha que descansar. E então o Bruno tinha uma ligação muito intensa com a mãe. Inclusive o Bruno, devido a Giovana trabalhar, ela não podia ficar no hospital, porque ela estudava e trabalhava, o Bruno só estudava na época. Então, quando a Margarida ficava internada no hospital, né? Nesses 3 anos e meio, ela passou um tempo no hospital, né? Internada. Eu ficava um período, né? E o Bruno passava a noite com a mãe, né? Porque eu trabalhava de madrugada, então o Bruno ia com a mãe, ficava com a mãe e ele era muito ligado com a mãe, né? E o Bruno foi uma preocupação para mim depois que minha esposa partiu, porque a Giovana ela já conseguiu dar, cada um vencia o luto do seu jeito. Cada um tem o seu jeito de vencer. Eu vi isso pelo Bruno e pela Giovana, né? O Bruno, eu tive que ter uma atenção maior, porque ele ficou muito fechado, muito calado, vencendo o luto no silêncio, né? Isso me preocupou, né? A gente se preocupou e nós fomos atrás de ajuda. Eu consegui falar com a minha filha, nós conseguimos convencer o Bruno, que não queria ir, fazer uma terapia, fazer um tratamento psicológico, que é tão importante, né? Então, mas ele aceitou depois de 3 anos que ele aceitou aí, né? No começo eu ficava só em casa, aqui no computador, e trabalhei, faculdade, né? Então, assim, nesse primeiro momento, eu fiquei, assim, nesse processo do meu luto, na época, né? Hoje nós temos projetos, né? Como tem do nosso projeto aqui, de perdas de luto, na época eu não tinha esse projeto para me acolher. E então eu tive que vencer o luto meio que sozinho, e infelizmente algumas pessoas querendo me acolher, né? Elas meio que me deixavam meio chateado, meio triste, né? Por algumas colocações que não têm a maldade, eu não via maldade, né? Mas as colocações que me colocavam que me deixavam um pouco mais triste, né? Porque eles falavam coisas assim, por exemplo, que foi melhor assim, né? Quando ela partiu, foi melhor assim, que ela não está mais sofrendo, né? Ou uma outra coisa também, depois de um ano, né? Que eu ia arrumar uma outra pessoa, né? Então, você arrumar uma outra pessoa, né? Como se uma outra pessoa ia pisar o meu luto, né? Lógico, a pessoa tem uma boa intenção, né? E perfeito, gente. Perfeito. Eu tive uma amiga, depois de um ano, processo de um luto também, que ela gostava muito, ela encontrou uma outra pessoa, e eles estão hoje, até hoje, eles estão vivendo bem, super bem. Perfeito, gente, é perfeito, isso é tão perfeito, né? Como eu, não, eu estou há 9 anos, eu ainda não, né? Estou sozinho, estou com meus filhos. Perfeito, né? É uma coisa íntima de cada um, né? Como você sente, né, no seu processo. Não é uma necessidade que todo mundo sente, né, de buscar uma outra companhia. Algumas pessoas aparece essa companhia, elas fazem, mas não quer dizer que socialmente nós temos a obrigação de arrumar outra pessoa porque a pessoa partiu, né? Então essa é uma decisão muito pessoal de como cada um sente, né? E às vezes é um bullying
as pessoas ficarem, né? Mas e aí? Você não vai arrumar ninguém? Já passou muito tempo. E a gente se sente pressionado ter que mover para uma realidade que, na verdade, às vezes não é o que você quer, né? Não naquele momento, por Sim. exemplo, né? Sim, inclusive Isso, decisões que eu tenho que tomar, né, do médico, né, que o médico tem uma época, né, foi feito quando voltou o tumor, se operaria ou não operaria, né? Mas chegaram à conclusão que operar ia ser uma cirurgia invasiva que ia trazer mais sofrimento do que alívio, né? Então, minha esposa decidiu a não fazer a cirurgia, então eu respeitei a decisão da minha esposa, né? Ela não queria fazer a cirurgia, que ela conversou com os médicos, e eu também segui essa linha de raciocínio. Mas eu fui muito cobrado por ter seguido essa linha de raciocínio, porque parece que eu tinha que sobrepor a vontade da minha esposa de não fazer a cirurgia e obrigar o médico a fazer a cirurgia, porque se o médico tivesse feito a cirurgia, ela estaria viva até hoje, né? Então, fui muito cobrado nesses aspectos, né? De ter acolhido a decisão da minha esposa de não fazer a cirurgia, isso é uma né? coisa tão complexa, né? Porque eu acho que é verdade, a gente assina lá um papel que quando a gente está sem nenhuma condição de decisão, o parceiro vai decidir. Mas enquanto a pessoa tem ali a sua sanidade para tomar uma decisão, essa decisão precisa ser respeitada. Claro que pode ser conversada, o outro pode, né, dizer, mas a última palavra tem que ser da pessoa que está doente, se ela está sã, né? Então, é sã no sentido mental de fazer uma escolha. Então, é muito importante que isso seja respeitado, né? Até pelo risco que você mesmo me falou, que ela poderia não andar mais, ficar cega, né, paraplégica, várias situações que essa operação poderia causar. Então, sim, eu acho que o respeito ele é muito importante, né? O respeito até porque ela viveu mais 6 meses depois disso, não é isso, Luiz? E ela Sim. talvez não tivesse vivido esses 6 meses com, né, com essa possibilidade de lucidez, claridade que ela viveu se tivesse feito essa cirurgia, né? Então, é muito importante que a gente também entenda e respeite, por mais que não seja aquilo que você faria, né? Mas aquilo que nós faríamos, a decisão que nós faríamos, né? Luiz, e aí? Como é que foi? Você disse uma coisa que para mim também aconteceu, né? Não existiu o projeto, eu também, com a partir dos meus filhos, também não tive uma coisa que pudesse me acolher dessa forma, né? E aí você foi buscar, eu entendi que você foi buscar um trabalho voluntário. Como é que foi isso, assim, antes de você entrar no projeto? O que é que você sentiu para você chegar no projeto? Então, em 2013, né, eu decidi fazer um projeto voluntário e, devido ao processo que eu passei com a minha esposa, da doença, né, eu fui fazer um trabalho voluntário dentro de um hospital, né, trabalho voluntário de hospital, justamente para ajudar as pessoas no hospital, né. Geralmente é na alimentação, né, primeiro processo, ajudar pessoas na alimentação, né, para pessoas que não podiam se alimentar sozinho, a gente faz esse processo de ajudar pessoas. A gente tem todo um treinamento para fazer esse processo, né? Isso tem que ter treinamento, né? Nós somos treinados para fazer esse trabalho, né? Só que ali eu vi, aí começou assim, eu senti uma necessidade muito interna minha, como eu passei pelo processo do luto e me fez falta um projeto que me ajudasse nesse meu processo de luto, de mergulhar dentro de mim, dos meus sentimentos, das minhas emoções, né? De ser acolhido, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso buscar um projeto, né? Aí eu encontrei, né? Eu encontrei o projeto pelo YouTube, eu vi uma live da Rosana, né? Aí eu me inscrevi para passar por um voluntário, então fui ser voluntário, né? Nesse voluntário eu passei por um treinamento, né? Depois desse treinamento eu passei por um estágio no grupo e depois eu fui para o acolhimento, né? E no projeto Perdas e Luto, né? Foi aonde eu encontrei justamente por enquanto esse é o meu objetivo, né? De fazer esse meu trabalho de acolher o outro, mas acolher como, né? Primeiro passo, né? Respeitar a dor do outro, respeitar o sentimento do outro, respeitar o momento do outro, o outro daquilo, para fazer aquilo que ele dá conta naquele processo daquele luto. Não no que eu dou conta que estou fora do luto, que as pessoas estão fazendo, né?
as pessoas queriam que eu desse conta do jeito delas, mas eu tinha que dar conta do meu jeito, né? Então, isso fez muita diferença nisso, né? É justamente o projeto que me ensinou o quê? É o acolhimento, acolher a pessoa, é ter, assim, digo assim, é ter uma empatia para a pessoa, né? Uma empatia, você vai lá de encontro àquela dor daquela pessoa, aí você dá um passinho a mais, você vai para a compaixão, né? A compaixão é a ternura. Então, você envolve a, as pessoas na ternura, no projeto, né? Pessoas que vão ser acolhidas, né? E você envolve aquela pessoa com ternura, onde ela se sente acolhida, onde ela não se sente cobrada, não tem pré-julgamento, tem julgamento, ela pode expressar todos os sentimentos, as emoções, quantas vezes forem necessárias, né? Porque nós vamos estar caminhando lado a lado, junto com aquela pessoa, né? Mas para isso nós precisa de um treinamento, de ter essa visão de que é o processo do luto, que o projeto nos trouxe para mim, né? Essa visão de que é acolher e ser acolhido, né? Porque na idade o acolher e o acolhido muitas vezes eles se misturam, porque você está acolhendo, você é acolhido, sabe? Assim, é uma troca de experiência, então você acaba se envolvendo nessa usina do amor, que é o projeto. Eu fiquei pensando, né, como você me disse, quando a gente entra nesse estágio de sentir essa empatia e compaixão, é o amor em movimento. É o amor em movimento, né? É quando a gente transborda o amor para as pessoas, com os corações cheios que a gente se encontra, né? Porque por tudo que você está contando, você não focou no vazio, você focou no cheio que Magali trouxe para você, né? 30 anos, os frutos, os filhos, netos, né? Essa coisa gostosa de a gente perceber a nossa competência de sentir o amor e ser amado, que isso faz toda a diferença, né? Como ficou sua visão, Luiz, em relação a essa convivência agora com Magali, numa visão mais espiritual? É interessante, né? O Caio, é assim, interessante assim. Eu fiquei de 2012 a 2019, eu fiquei internado 3 vezes no hospital porque eu tenho cálculo renal e fiz uma cirurgia da próstata, né? E das 3 vezes, Magali, fica comigo. Você vai ficar do meu lado. Fica no hospital que eu fica comigo, sabe? Então assim, e nessas 3 vezes eu senti a presença dela comigo no hospital. Eu passei 3 vezes no hospital, fiz 3 cirurgias, né? E eu falei, Magali, fica comigo. Você vai ficar comigo 24 horas, né? E eu senti a presença dela, junto comigo, né? E no nascimento do neto dela, né? Neto Caio, né? Eu senti a presença dela. Porque ela está presente, né? Ela não está presente no corpo. O corpo não está presente, né? Mas está em espírito, né? Está em amor, né? De vez em quando eu estou com o Caio, né? Eu falo, Caio, sua avó veio te visitar. Sua avó está aqui te visitando, né? Porque você, assim, eu tenho essa conexão, porque na idade, assim, né? Ela passou, ela vive no meu coração, né? Então ela vive dentro de mim, né? Então ela faz parte de mim, ela faz parte de 30 anos, mais de 30 anos, teve 3 anos de namoro, né? Então ela tem um período que ela esteve encarnada, que é uma história de vida que faz parte de mim, que está dentro de mim, né? Então é isso que eu busco justamente para lidar com a ausência física, mas o amor dentro, né? Porque o amor ele tem essa magia, né? De nos conectar, nós aqui, nossos entes queridos, em uma outra morada, uma outra dimensão, né? Cada um com a sua crença, né? Mas eu sinto, sim, constantemente eu sinto a presença dela. E quando eu me encontro em apuros, eu peço socorro para ela, com certeza. E sempre gostoso, porque assim, o que ela faria, né? O que ela faria? Eu tive que tomar algumas decisões com o Bruno e com a Giovana, o que ela faria? Né? Então, essa conexão, eu acho que... E vem a resposta, né? Lógico, né? Vem a resposta. Lógico, tem uma saudade, né? Claro. Tem tudo um processo, é muito gostoso, sim, né? É.
Porque eu acho que a gente vai, através dessa experiência, né? Porque o que você trouxe foi muito importante, porque você dividiu a história dela, depois você dividiu como você se sentiu, depois você se sentiu, dividiu com a gente a importância da gente ser conhecendo o luto, aprender a ser um acolhedor, porque muitas vezes quem passa por isso, eu também passei, muitas outras pessoas no projeto contam que passam por isso, uma dificuldade da compreensão das pessoas pela dificuldade de saber o que acolhe e o que não acolhe, né? Então, aqui, eu te chamei, podia ter sido em outro programa, mas eu te chamei no Minuto do Acolhedor, porque eu acho que é muito importante para que a gente traga para as pessoas essa importância de como a gente se descobrir através do acolhimento. Porque o acolhimento, eu acho que dentro do acolhimento, a gente acolhe a nossa própria dor. Então, eu acho que não é uma válvula de escape, não é uma fuga, não é nada disso. Eu acho que quando a gente passa por esse processo, a gente percebe o valor da relação, o valor do vínculo afetivo, né? O valor de nós sermos acolhidos nesse momento, porque passamos por isso. Então, eu acho que é natural que transborde da gente essa compaixão para que outras pessoas que também estão passando pelo que a gente passa possam ser acolhidos de uma forma gostosa como nós gostaríamos de ter sido acolhidos, né? Então, eu acho que isso é um ato de transbordar esse afeto que a gente recebeu para outras pessoas que realmente estão ávidas, muitas vezes, de receber esse carinho. Então, eu queria que, se você pudesse, Luiz, qual a mensagem que você gostaria de deixar para alguém que vai acolher uma pessoa que está vivenciando o que Magali viveu? Então, eu acho que o importante, né? Eu acho que você tem que ser movido por compaixão. Esse é o ponto fundamental. A compaixão, né? Você ter uma ternura, você envolver aquela pessoa que você vai acolher com ternura, né? Quando você acolhe com compaixão, com ternura, você respeita o momento daquela pessoa. Ao mesmo tempo que você respeita aquela pessoa, você mergulha com ela, dentro dela, para ela, dentro dela, encontrar a força que ela tem dela, e dizer para ela que você dá conta, né? Leve o tempo que levar. Nós estamos aqui do seu lado e nós vamos caminhar junto. É sempre assim, se colocar presente, fisicamente, mentalmente e de coração para aquela pessoa, né? Você tem que estar presente. Aquela pessoa tem que sentir você justamente essa usina do amor, essa transbordar de amor, que ela não está sozinha, né? Eu acho que essa é a mensagem mais que eu diria para deixar para todos vocês, né? A mais completa e bonita. Luiz, eu quero muito te agradecer, foi muito importante. Para você que não conhece o projeto, venha fazer parte, né? O Luiz faz parte do acolhimento e vocês estão vendo a beleza que ele está aqui transbordando dessa forma gostosa que ele aprendeu a lidar com as pessoas com essa compaixão. E eu acho que a compaixão é uma das emoções mais bonitas que a gente pode sentir pelo outro naquele momento de tanta dor que ele passa. Então, que a gente possa ter transmitido nesse vídeo toda a compaixão, que você que está nos assistindo, que possa estar passando por esse momento, possa sentir essa vibração de amor que eu e Luiz estamos enviando para você. Grande abraço, Lu. Obrigada. Foi muito bom a gente estar juntos Obrigado, aqui. obrigado, gente. Um grande Tchau, beijo. obrigado, viu? Obrigado pelo convite.